Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Vamos continuar aqui o conserto daquela fonte que a gente vai substituir o PWM por outro PWM. E a numeração deles tem uma diferença aqui. Eu já falei no vídeo anterior qual é a numeração desse PWM, qual é a desse outro. Assistam o vídeo até no final, que no final tem link para o vídeo anterior e também para próximos vídeos, assim você não perde a sequência. Vamos começar aqui então a remover os pinos desse circuito PWM. Vamos remover com o auxílio de um sugador. O ferro de solda tem que estar bem aquecido, meus amigos. Depois de remover a solda aqui de todos os pinos, a gente deve varrer aqui porque fica alguma solda por aqui. Com a ajuda de uma pinça, verifique se os pinos estão todos soltos. Ó. No caso aqui parece que estão todos soltos, apenas um está um pouco grudado. Se estiver um pouco grudado, você pode observar com a lupa aqui e ele está grudado em solda fria. Então a gente pode, com o auxílio de uma pequena espátula assim, movimentar o pino aqui e fazer com que ele se solte. Se ele estiver bem soldado, melhor que você use o sugador para remover, né? E agora é só remover o circuito, porque os pinos já estão todos soltos. Então vamos removê-lo aqui com auxílio da nossa pinça. Tá aí o circuito. Vamos fazer aquele teste, meus amigos, aqui de fora, para verificar a diferença, né? Aqui no pino 1, 2, 3, 4, 5 e no pino 13. Então vamos fazer o teste aqui de fora para verificar. Colocar o nosso multímetro na escala de 20.000, como a gente fez da última vez, e vamos testar o pino 1, 2, 3, 4, 5 e o pino 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha aí, meus amigos, aqui de fora ele está dando 8, 9, tá vendo? Vamos virar aqui para ver. Veja bem. Vamos pegar aqui o outro que está perfeito e verificar. Pino 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha só a diferença. 17. Então, ele está dando aproximadamente a metade da resistência. Então, é isso aí, meus amigos. Esse circuito está detonado. Vamos substituir por esse. Mas eu havia dito que tem um capacitor aqui, eu acho que é esse capacitor, ó, 2.200 picofarads, ele fica 222 aqui, que é 2.200 picofarads, ele está ligando esse pino, o pino da frequência, que é esse pino aqui, ao terra. Então nós vamos remover esse capacitor, porque aqui no local desse capacitor, esse outro circuito que a gente vai adicionar não usa capacitor. Para controlar a frequência ele usa um resistor. Então vamos aqui remover. Não tem como remover com um sugador, porque essas fontes, eles viram os pinos dos componentes, o pessoal que monta eles, e fica impossível a gente remover os componentes com o sugador, mas a gente remove aqui de outra forma, com a mão mesmo aqui. Tá aí o capacitor, veja bem, um capacitor de 2.200 picofarads,
Nós vamos usar, eu já havia selecionado aqui, esse pequeno resistor no lugar desse capacitor. Vamos medir aqui a resistência desse resistor para verificar. Resistor de resistência bem alta. Um resistor de 120K. No local onde estava o capacitor de 2.200 picofarads. Aqui o nosso resistor. E se você observar nessa fonte aqui mesmo, já existe um local onde está escrito R, para a gente adicionar um resistor nesse mesmo pino, meus amigos. Então, essa fonte, ela já foi fabricada, a placa dela aqui, foi fabricada para usar os dois circuitos. Eu não havia prestado atenção ainda nesse detalhe. É o resistor 39 e o capacitor 39 aqui dessa fonte. Esse resistor e esse capacitor são os responsáveis pela frequência, controla a frequência de funcionamento do PWM. Vou colocá-lo aqui no orifício onde estava o capacitor mesmo. Vamos adicionar agora o nosso PWM, para ver se funciona tudo certinho aqui. Os terminais estão um pouco tortos aqui, vamos ajeitar os terminais para que encaixe perfeitamente. Vamos ver aqui se vai dar certo. Com o auxílio da pinça, a gente vai ajeitando aqui no local. Na hora de trocar o circuito, preste atenção nesse sinal, que é o sinal de marcação da posição do circuito e dos pinos, para não adicionar o circuito de forma incorreta. Poderia causar a queima do circuito. Tudo soldado, tudo perfeito. Agora é o momento mais tenso, um momento em que a gente vai testar essa fonte. Vamos verificar se ela vai armar, né, meus amigos? Porque standby eu sei que ela tem. Aqui, como a gente não mexeu no circuito de standby, o standby continua, provavelmente continua perfeitamente. Então, vamos ligar aqui a nossa fonte na energia elétrica. Primeiramente, vamos testar entre o fio preto e o fio roxo a presença do standby, que são os 5 volts. Vocês podem ver aí, nós temos a presença dos 5 volts. Então, vamos verificar aqui na saída de 12 volts, se vai haver alguma tensão ou se a fonte vai se armar quando a gente ligar o fio verde no fio preto. E está aí, meus amigos, a fonte armou, tem aqui os 12 volts, está dando 11,40 aproximadamente. Vejam bem que a fonte funcionou, né? Vamos testar as outras voltagens. Eu desliguei aqui. Vamos testar as outras voltagens, né? Vamos ver aqui os 5 volts. Os 12 volts estão um pouquinho baixo aí. Aí tem os 5 volts. A ventoinha não está girando, porque essa ventoinha não estava girando mesmo. Esse é o motivo dos 12 volts estarem muito baixos. Então vamos remover essa ventoinha, porque ela não está boa, está com problema. Só que nós vamos verificar o que está acontecendo com essa ventoinha aqui, bem com cuidado mesmo. Vamos remover aqui a ventoinha. Ela está travada. Provavelmente ela não funciona mais, porque quando trava assim a energia vai na bobina
e a bobina tenta girar, né? O campo magnético tenta girar a ventoinha e não consegue. Fica sem a circulação de ar. Talvez as bobinas tenham se aquecido muito e ela tenha se estragado. Essa fonte já quebrei aqui uma pazinha dela. Essa ventoinha não presta mais. Vamos substituí-la. Remover aqui os fios dela. Remover o excesso de solda aqui da placa. Essa ventoinha aqui é lixo. Tem aqui uma outra que eu removi de uma outra fonte. Ela está perfeita. Está bem levezinha. Está um pouco empoeirada aqui porque estava em outra fonte que eu removi. Vamos ligar essa outra ventoinha aqui e verificar a tensão dos 12 volts se normaliza. Estava um pouquinho baixa com aquela ventoinha. Na hora de ligar a ventoinha, preste atenção qual o fio positivo e qual o negativo, para não ligar errado. Está ligada a nossa nova ventoinha. Vamos ligar a fonte novamente, fazer a ligação aqui do nosso fio verde no fio preto. E a ventoinha está girando. Vamos verificar aqui a voltagem dos 12 volts. Parece que estava um pouco baixa. Olha só. Está dando 12 agora. 12 volts. Então nós temos os 12 volts dando aqui os 12 volts mesmo. Parece que está variando um pouquinho, ó. Temos uma pequena variação nos 12 volts. Provavelmente o capacitor não esteja bom. Vamos substituir o capacitor de 12 volts, que essa pequena variação vai sumir, meus amigos. Então, vamos deixar essa fonte perfeita, que falta substituir o capacitor dos 12 volts. Vamos verificar aqui qual é o capacitor dos 12 volts. Fio amarelo até o terra. Nós temos esse capacitor. Nós temos aqui um orifício para adicionarmos um outro capacitor nos 12 volts. E é o que eu vou fazer. Vou colocar aqui mais um capacitor nos 12 volts. Eu vou adicionar mais um capacitor de 1000 microfarads por 16 volts. Aí está a voltagem dos 12 volts. Está agora 12 ponto alguma coisa. Aquela variação que estava caindo para 11, ela deu uma melhorada. Aqui a fonte está perfeita. Vamos verificar aqui os 5 volts. Os 5 volts está dando 5.31, 5.30. Os 3,3 volts. Quanto está dando os 3,3? Os 3,3 está dando 3,41. Os 12 volts. Medir aqui que está mais fácil. Os 12 volts estão dando 11,97, 98. Isso é considerado 12 volts. Veja bem. Tá a faixa aí de 12 volts, perfeito. Parou aquela variação, né? Os 5 volts estão dando os 5 volts aí, ó, 5.20. Perfeito também. Então é isso aí, ó. A fonte funcionou perfeitamente. Trocamos aqui a ventoinha. O circuito, a ventoinha bem silenciosa essa aqui. O circuito dessa fonte era aquele circuito
que eu havia dito para vocês, WT7514, que usava um capacitor, aqui o CT, capacitor, o timer dele, o capacitor de frequência, e nós trocamos por um WT7520, que é o circuito bem idêntico, porém, usa um resistor aqui na frequência. Então, meus amigos, vocês viram aí a fonte funcionando perfeitamente. Vamos ligá-la aqui mais uma vez e vamos testar com aquele outro multímetro meu. Eu quis fazer o conserto todinho dessa fonte usando esse pequeno multímetro, porque muitas pessoas não têm um multímetro maior assim e pode usar aquele multímetro pequeno que vai funcionar perfeitamente. Vamos colocar aqui nos 12 volts e verificar o que nós temos com esse multímetro. 12.04, tá? Atenção aí, 12.04, 12.01. Vamos verificar aqui os 5 volts, 5.27, 5.26. Então está perfeito aqui a nossa fonte. Vamos ver aqui o 3,3, 3.42. Vamos ver mais aqui o standby, 5.14. O power good, tá aí, o fio cinza, o power ok, 5.22. O menos 12, menos 11,25. Está perfeito, meus amigos, a fonte funcionando perfeitamente, a ventoinha girando. Então é isso aí, a proposta aqui era essa, trocar esse circuito. Nós conseguimos trocar. No próximo vídeo, nós vamos fazer alguma modificação nessa fonte para que possamos usá-la de outra forma, não como uma fonte. Porque muitas pessoas estão perguntando aí, consertar uma fonte dessa não compensa. Realmente, o valor de uma fonte dessa é baixo. Você pode até consertar e usá-la, pode consertar e vendê-la como remanufaturado. Você compra uma fonte dessa por R$5, conserta ela e vende ela talvez por 20. Já vendi muitas por 20 já. Hoje em dia eu não vendo mais uma fonte dessa, eu faço modificações e vendo muito carregador de bateria, o pessoal gosta muito de carregador de bateria, e também fontes para outros motivos. Essa fonte eu vou consertar mais uma e vou usar essa fonte e outra para a gente fazer uma fonte simétrica de 12 mais 12, que vai dar 24, mas com um pino central. O positivo, 12 volts, o menos 12 volts e o terra, o GND. Nós vamos fazer isso no próximo vídeo e depois a gente vai modificar essas fontes passando para 24, para ficar menos 24 e mais 24. Nós temos um pedido aí para fazer uma fonte simétrica dessa do Adri Fernandes. Não esqueci, viu, Adri Fernandes? Então, nós vamos começar com a simetria de 12 volts, usando essa fonte e outra fonte. Isso vai ser em um vídeo próximo agora. E depois a gente vai alterar as duas para 24, ficando duas fontes, gerando assim uma fonte simétrica de 48 volts, menos 24 e mais 24, com o GND. Então é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que todos possam ter acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!